Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Sua voz, que a tudo criou, sua voz, que a sua imagem me formou, mas dessa voz, por um tempo me escondi. Medo e vergonha me impediram de seguir.
Vocês estão prontos para a palavra? É uma palavra muito simples, simples, né? Assim, muito simples, mas ao mesmo tempo, muito importante, muito importante. Eu tive o privilégio nessa semana de ficar 4 dias com 5 pastores, o dia inteiro, manhã, tarde e noite, 5 pastores. Homens de Deus, homens que Deus tem usado no Brasil afora aí de uma forma especial. E o que a gente conversava de manhã, de tarde e de noite? Bíblia, né? A gente não tem outro assunto, né? Bíblia, palavra de Deus. Então um tempo gostoso de edificação, de muita edificação. E aí eu estava conversando com eles, falei assim, a mensagem boa é aquela mensagem que todo mundo diz assim, foi uma mensagem simples. É que a pessoa está dizendo, eu entendi o que o pastor falou. Essa é a mensagem simples, aquela mensagem que as pessoas entendem, a mensagem que foi comunicada. A palavra comunicação fala de comum. O meu pensamento precisa tornar comum para você, e para isso eu preciso comunicar. E quando eu comunico bem, aquilo que eu estou pensando, você passa a pensar. Foi comunicado, tornou-se comum para nós esse assunto, esse tema. Então uma mensagem simples que vai edificar, vai fortalecer a sua vida cristã e vai ajudar você a viver os seus dias sobre a face da terra, em o nome de Cristo Jesus. Eu quero usar como título, como tema, No Jardim. No Jardim. Eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 2, de 7 a 9, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim numa região chamada Éden. Imagina um lugar chamado Éden, lá ele plantou um jardim. Quem que plantou o jardim? Você pode imaginar esse jardim? As flores, as árvores, as cores, que coisa extraordinária. Ele plantou um jardim. Com qual objetivo que ele planta o jardim, que ele cria esse jardim? Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Queridos, Deus plantou um jardim e colocou o homem no jardim. O objetivo de Deus é que Adão e os seus descendentes habitassem no jardim. Esse é o lugar. Olha o versículo seguinte, por gentileza, diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis à vista. Isso aqui para mim é o texto básico que fala sobre férias. Férias, árvores agradáveis à vista, para você ficar olhando e dizer, uau, que lindo. E para você poder parar e contemplar uma árvore, você tem que tirar férias, não é? Férias, olha lá. E boas também para alimento, árvores frutíferas, muitas frutas. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu estava dizendo então que Deus plantou o jardim, esse texto nos ensina que ele plantou o jardim com a finalidade que o homem morasse no jardim. Morasse nesse lugar de alegria, de paz, de felicidade plena. Deus nunca quis que o homem sofresse. Nunca, nunca. Esteve no plano de Deus, no projeto de Deus, o sofrimento humano. O sofrimento humano, segundo a Bíblia Sagrada, veio por uma escolha da criação e não do Criador. Uma escolha do homem e não de Deus. No Éden, o homem possuía especialmente três coisas, 3 virtudes. Ele tinha 3 coisas essenciais na vida dele. A primeira, comunhão com Deus. Toda tarde Deus vinha conversar com Adão. Todo dia, comunhão com Deus. A segunda coisa, abundância de alimentos. O texto diz que ele plantou árvores frutíferas. O homem não precisava trabalhar para comer. Estava ali, árvores frutíferas. E a terceira, o homem tinha domínio sobre tudo o que Deus criara. O homem tinha o governo do jardim, a autoridade sobre o jardim. Mas o pecado de Adão fez com que Deus o lançasse, o expulsasse do jardim. A desobediência de Adão, a rebelião de Adão e Eva, fez com que Deus expulsasse Adão do jardim. Gênesis 3, 23, talvez
um dos textos mais tristes da Bíblia, diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. O jardim já não tinha mais a coroa da criação de Deus, que era o homem e a mulher. O jardim agora estava vazio. O homem não estava mais ali. O jardim já não tinha aquele esplendor, aquela alegria. Deus já não tinha motivos para vir todo dia no jardim, passar pelo jardim. A motivação de Deus de vir até o jardim era o homem. Comunhão com o homem, relacionamento com o homem. Mas agora o jardim estava vazio. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim, agora então eles começam a descobrir um outro mundo, uma outra vida. Eles agora estavam por conta própria. Agora eles já não tinham tudo aquilo que Deus havia dado a eles no jardim. Eles não tinham mais comunhão com Deus, já não estavam em conexão com a fonte da vida, com a fonte do amor. Deus é amor. Eles já não tinham mais conexão com o amor, com a fonte do amor que é Deus. Já não tinham mais acesso livre à presença de Deus. Então não tinham mais comunhão com Deus, fora do jardim. Fora do jardim também, eles não tinham a provisão de alimentos. Já não tinha mais as árvores frutíferas. Eles tinham agora que lutar para sobreviverem. Do suor do rosto o homem teria que levantar o seu sustento, comer o seu pão. Espinhos, cardos e abrolhos sufocavam aquilo que Adão e Eva plantavam. Eles plantavam alguma coisa, de repente os espinhos vinham para matar, destruir a obra da mão ou das mãos do homem. Já não tinha mais aquela alegria. Tudo que o homem fazia tinha uma resistência contra o homem. Era tudo muito esforço, muito sacrifício para conseguir avançar um pouco. E a terceira coisa que eles perderam foi a autoridade sobre a criação. Eles já não tinham mais autoridade sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Eles agora tinham medo dos animais. Agora eles viviam escondidos, eles tinham que se protegerem dos animais. Essa era agora a vida que eles tinham fora do jardim. Essa não era a vida que Deus tinha planejado para eles, Adão e Eva, e para a descendência de Adão e Eva, ou seja, para a humanidade. Não era esse o plano de Deus, viver fora do jardim. Eles estavam afastados de Deus, sem sustento e sem autoridade. O apóstolo Paulo diz que essa vida fora do jardim é uma vida debaixo de um outro governo, e a Bíblia chama debaixo do império das trevas, dos poderes malignos. Agora estava atuando sobre a vida do homem, esmagando o homem, oprimindo o homem, angustiando o homem, porque agora ele estava fora do jardim. Olha o texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a descrição da vida fora do jardim. A palavra morto no grego aqui é necron, de necrotério. Necros, estavam mortos, espiritualmente mortos, sem poder, sem força, inativos, inoperantes. Olha o versículo seguinte: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, esse príncipe do poder do ar, são poderes malignos, entidades malignas. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, atuando para matar, para roubar, para destruir. Esse poder maligno opera na vida das pessoas, obrigando as pessoas a praticarem a vontade deles, que é o mal. É um ambiente de ira, de ódio, de violência, de mentiras. Olha o versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, naturalmente, merecedores da ira divina. Aqui nós vemos uma pequena descrição do comportamento, da conduta, do perfil, da personalidade do homem fora do jardim. Um quadro aterrador, terrível. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 14, ele descreve mais um pouco. Ele diz assim: fora do jardim, as pessoas têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Paulo
escrevendo a sua carta aos Romanos, ele coloca uma lista de comportamentos réprobos, comportamentos eivados de iniquidades. Ele diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental, pensamento, disposição mental, modelo mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, diz a Bíblia, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, desobedientes aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse texto mostra o que aconteceu com a humanidade por estar fora do jardim, fora da vontade de Deus. Olha o perfil do ser humano. Queridos, e eu posso lhe garantir, eu posso lhe asseverar que a educação não corrige esse ser humano. Um país próspero, abundante economicamente, não corrige esse ser humano. Não tem como. A única maneira de tratar esse ser humano é colocá-lo de volta para o jardim. A solução é essa, querido. Não existe outra solução. Ah, se eu tivesse nascido na Suíça, eu não estaria passando esses problemas, estaria passando outros problemas, talvez piores. Ah, se eu tivesse nascido no Japão, país desenvolvido, o maior índice mundial de suicídio de adolescentes está no Japão. Veja, olha como a Bíblia é muito clara, muito explícita. Esta é a devastação que os poderes das trevas impõem sobre a humanidade, porque a humanidade está vivendo fora do jardim. A pergunta é: será que Deus desistiu do seu plano de ter o homem vivendo no jardim? Será que Deus desistiu? Sim ou não? Não. Vejamos o plano de Deus para resgatar cada ser humano. Segundo pensamento, segundo ponto, o resgate. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Quando esse texto diz assim, houve tempo, esse texto está mostrando sobre dois tempos, duas épocas, duas ocasiões. Um tempo vivendo debaixo da influência do mal, fora do jardim. E agora, esse texto abre o nosso pensamento, abre a nossa mente para, bom, se houve um tempo que vivíamos assim, então existe a possibilidade de não vivermos mais assim. Um outro tempo vivendo debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqui a Bíblia Sagrada nos mostra que o amor de Deus pelo homem impeliu Deus a agir, para resgatar o homem de debaixo do domínio das trevas, do domínio do pecado. O texto diz, houve tempo que nós também éramos assim. O que foi que Deus fez para libertar o homem de debaixo desse poder maligno? O que foi que Deus fez para que o homem pudesse desfrutar novamente da vida no jardim? O que foi que Deus fez? Pergunta para mim, o que foi? João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo. Você está dizendo que Deus amou aquele homem, que aquela lista de comportamento ali, odiando, adúltero, assassino, pensando mal, aquela lista de comportamento, foi aquela coisa que Deus amou? Isto. Deus amou esse homem eivado, poluído, nas trevas, na transgressão, na iniquidade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que crer em Jesus não continue perecendo fora do jardim, mas volte a ter a vida eterna, a vida no jardim.
Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. Deus enviou o Salvador, o seu Filho Jesus Cristo, alguém nascido de mulher como nós, gente como a gente, carne como a gente, mas sem pecado, para que pudesse pagar pelos nossos pecados e nos livrar da vida fora do jardim, e assim nos conduzir de volta para o jardim. Se eu fosse você, eu diria aleluia. Olha o versículo 17 do capítulo 3 de João. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aqui fala de propósito, razão, motivação, o porquê. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para pesar a mão, não para apontar o dedo e dizer assim, você é pecador. Não. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo. Meu Deus do céu, que coisa impressionante, amados. Jesus Cristo veio para salvar o homem e a mulher, para que a humanidade pudesse voltar a ter paz, alegria, felicidade, razão de viver, prazer de viver. A pergunta importante que surge agora é: como retornar ao jardim? Como? O que o homem faz para retornar ao jardim? Vamos ler João capítulo 3, versículos 5 e 6, onde diz: Jesus estava conversando com um príncipe, com um ancião de Israel, e Jesus responde a ele: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus. Aí você substitui a expressão ali, reino de Deus, por jardim. Ninguém pode entrar no jardim, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Olha o versículo seguinte, por gentileza. O que nasce da carne é carne. Se houvesse possibilidade da pessoa morrer e nascer de novo na carne, ela seria o quê? Carne. E se ela pudesse morrer e nascer de novo, ela seria o quê? Carne. E se ela pudesse nascer de novo, morrer e nascer de novo, ela seria carne. O que é nascido da carne sempre é carne. Nunca deixará de ser carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito. Como é que eu faço para entrar no jardim de volta, pastor? É necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. Mas como isso é possível? Eu não estou entendendo ainda. Como é que eu posso nascer de novo? O que é que o ser humano tem que fazer? João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, diga comigo, receber. Aos que creram em seu nome, diga comigo, crer. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Meu Deus, como é que eu volto para o jardim? Pio, como que a pessoa, uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa ruim, malvada, como é que eu levo ela de volta para o jardim? Ela precisa crer e receber Jesus. É assim, é a única maneira. A única maneira, a solução para a humanidade. A solução para a humanidade é apresentar a salvação que é em Jesus. Para que essa pessoa possa crer e receber Jesus. Ao crer e receber, ela se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Ou seja, ela volta para o jardim. Ela volta para o jardim. O texto é muito claro em dizer que todos os que creem em Jesus, que Jesus Cristo se fez carne e é filho de Deus, todos os que recebem Jesus Cristo como seu salvador pessoal, esses têm os seus pecados apagados, esses se tornam filhos de Deus, esses são transportados para o reino de Deus, esses são transportados para o jardim. Aleluia. Então eu preciso receber a Cristo Jesus, crer nele, isso me faz filho de Deus, isto. Mas Deus, Ele deu o Filho dele, teve algum custo, teve alguma despesa para Ele? Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos transportou para o jardim.
Como que ele fez isso? Nos resgatando. Ele teve que nos resgatar da vida fora do jardim, para nos colocar de volta dentro do jardim. Quando cremos e recebemos Cristo Jesus em nossas vidas, aquele poder que atuava sobre nós, aquele poder de trevas que nos oprimia, a maldade, a violência, o ódio, ao desrespeito, a mentira, a calúnia, a inverdade, aquilo que atuava sobre nós, já não tem mais poder, porque agora fomos resgatados, fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Aquele poder já não atua mais sobre nós, já não tem mais autoridade sobre nós, ou seja, o poder do mal já não mais nos alcança, nós já estamos fora do alcance do poder das trevas, aleluia. E por que o mal não tem mais domínio sobre nós? Porque o que dava legalidade para o mal agir contra as nossas vidas era o nosso pecado. Mas o pecado foi remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tirou os nossos pecados. Ele tira o pecado das pessoas, daqueles que creem e recebem Jesus Cristo. Olha, Colossenses 1,14 diz: em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Em teologia, amados, essas duas palavras são centrais, redenção e remissão. Quando você estuda teologia, essas duas palavras são centrais na matéria chamada soteriologia, na matéria sobre a salvação. Redenção e remissão são palavras importantes para nós cristãos sabermos. A palavra redenção no grego é apolutroses. Apolutrose significa efetuar uma libertação pelo pagamento de um resgate. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos arrancados das trevas e levados para o reino de Deus, houve o pagamento de um resgate. E qual foi o preço que Deus pagou? Prata? Ouro? Não. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo. O precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Aquele sangue efetuou o pagamento para o meu resgate. E também aquele sangue efetuou a remissão. Afeses no grego. Afeses no grego significa livramento de uma penalidade, perdão de pecado, permitindo que sejam apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Isso é remissão. Os nossos pecados foram tirados da nossa vida, toda aquela vida fora do jardim, transgressão, maldade, iniquidade, tudo aquilo que nós lemos, aquilo foi apagado. Queridos, no Velho Testamento, quando o povo hebreu oferecia um sacrifício, o sangue daquele animal cobria o pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício. Ele era perdoado, mas o pecado não era tirado, era coberto. Por isso que Davi, no Salmo 51, o grande rei Davi, o doce dos salmos, ele diz: o meu pecado pesa sobre mim. Por quê? O pecado não era tirado. O sangue de animais não podia tirar o pecado, mas o sangue de Cristo Jesus, Ele tira os nossos pecados, Ele apaga os nossos pecados, Ele remove os nossos pecados, aleluia. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, se nós cristãos entendêssemos isso, nós viveríamos uma outra dimensão de vida. Uma outra dimensão. Ele tira os nossos pecados, remissão de pecado. O ponto central da nossa redenção e remissão é que fomos justificados. Se o pecado foi tirado, por que Adão foi colocado fora do jardim? Por causa do pecado. O que Jesus fez? Tirou o nosso pecado. Se tirou o nosso pecado, nós podemos voltar para o jardim. Voltamos para o reino de Deus. Voltamos para o reino de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso significa que nós fomos justificados. Deus nos declara justos, retos. Pio, mas a que ponto que Deus me declara justo, reto, santo? Olha Isaías 43, 25. Isaías 43, Deus dizendo: queridos,
não é um presidente de um país que está dizendo, é Deus que está dizendo. Sou eu, diz Deus, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim mesmo, diz Deus. Por que Deus perdoa os meus pecados? Por amor dele mesmo. E que não se lembra mais de seus pecados. E que não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se lembra mais. Por que Ele não se lembra mais? Porque o sangue do Filho dele, o sangue de Jesus, tirou os nossos pecados. Pastor, quando às vezes eu assim amanheço meio triste, meio borocochô, meio macambuzo, e aí às vezes eu falo assim, Deus, há 15 anos atrás eu cometi um pecado terrível, Deus. Deus, eu queria que o Senhor me perdoasse. Como que Deus vê essa minha oração? Deus fica bravo com você. A que ponto? Porque você está chamando Ele, Deus, de mentiroso. Como assim, Pio? Ele não disse que dos nossos pecados Ele não se lembra mais? E por que você quer lembrar Ele de algo que Ele não quer se lembrar mais? Ele diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele está mentindo? Isso é verdade? Então você não pode mais aceitar condenação, acusação sobre a sua vida. Queridos, por que alguns crentes vivem na prática do pecado? Por uma única razão. Elas não creem que Deus as ama a ponto de libertá-las totalmente do domínio do pecado. Elas ainda não creem nessa verdade. Elas não recebem no Espírito essa verdade. Por isso que continuam mentindo, enganando, por isso. Porque elas ainda não sabem quem elas são. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz, quando alguém tenta acusar você, o texto sagrado diz assim, olha, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Esse texto está dizendo que Deus é o supremo juiz da suprema corte. A última instância no universo diz, você está justificado, você está perdoado. Não há condenação. Aleluia. Sim, Senhor, nós precisamos receber isso, mas receber no nosso espírito, não na nossa mente, no nosso espírito. Isso precisa fazer parte da nossa essência. Se você sentir liberdade, diga comigo assim, Deus já me declarou justificado. Por isso, eu sou justo. Por isso, eu sou reto. Por isso, eu tenho acesso à vida do jardim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vamos ver o terceiro ponto no jardim. E aí eu quero começar com uma pergunta. Pio, ok, Ele me resgatou, Ele me remiu, perdoou os meus pecados, me transportou, me trasladou para o jardim, para o reino do seu Filho amado. Ok, estou entendendo. Então agora eu estou no jardim, sim. Agora eu estou no reino de Deus, sim. Eu nasci de novo, sim. Eu sou filho de Deus, sim. Mas, porque muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse ainda fora do jardim? Eu achava que só um ia perguntar, mas todos vocês estão perguntando. Isso significa que vocês não estão vivendo 100% no jardim. Porque muitas vezes, Pio, nós nos sentimos fora do jardim. Em primeiro lugar,
porque nós aceitamos a acusação de que os nossos pecados não foram perdoados, não foram apagados. Um momento ou outro, o diabo lança uma seta na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Eu acho que os teus pecados não foram perdoados. Não é bem assim. Não é bem assim. Ainda você tem um comportamento meio fora do jardim. Ainda você tem vontade de pegar algumas pessoas e torcer o pescoço. Além da sogra. Ainda existe um... E quando nós aceitamos a acusação de que os nossos pecados não foram perdoados, não foram apagados, nós estamos acatando uma mentira. Mentira de que ainda somos pecadores, somos miseráveis, somos pobres, cegos e nus. Nós aceitamos essa mentira. Quando passamos por uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, vem o pensamento dizer o seguinte: aonde foi que você errou? Aonde foi que você errou? Porque Deus está pesando a mão. Queridos, 99% dos cristãos que recebem um diagnóstico médico de algum mal, alguma doença, alguma dificuldade, 99% pensa: eu devo ter feito alguma coisa errada e Deus está me castigando. Só que isso é mentira. Isso não é verdade. E por isso que muitas vezes eu me sinto fora do jardim, porque eu estou crendo em algumas mentiras. E essas mentiras permitem com que espíritos malignos, espíritos de trevas, exerçam influência nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Precisamos rejeitar essa mentira. Um irmão chegou para mim e falou assim: Pio, eu sou dizimista, eu sou ofertante e bati o carro esses dias. Eu falei: tá, e o que tem uma coisa a ver com a outra? Deus não tinha que proteger? Eu falei: não. Saia do celular na hora que você está dirigindo. Então, pessoas que fazem algumas coisas achando que estão comprando os benefícios e a proteção de Deus. Ao invés de eu e você dizimarmos, ofertarmos, trabalharmos na igreja por amor e gratidão, não como moeda de troca. Esse pensamento errado, esse modelo mental errado me faz sentir fora do jardim. E quando vem esses pensamentos, eu tenho que resistir e falar assim: Satanás, saia daí agora, em nome de Jesus. Você é um mentiroso, isso não é verdade. Eu não aceito na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus planos. Eu não aceito. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Uma segunda razão pelas quais muitas vezes nos sentimos fora do jardim: nós aceitamos a dúvida. Tem um pastor lá na África, tivemos um congresso com ele, um homem tremendamente usado por Deus. Ele diz: no meu entendimento, a dúvida é uma rua asfaltada para o diabo vir e nos oprimir. A dúvida. A dúvida é uma maneira do mal se levantar contra as nossas vidas e nos oprimir. A dúvida vem quando o conhecimento pelos 5 sentidos, nós já temos aprendido isso. Eu e você só temos 2 fontes de conhecimento: os 5 sentidos ou o Espírito. Não existe outra fonte de conhecimento. O conhecimento que eu e você temos ou vem pelos 5 sentidos ou vem pelo Espírito. O conhecimento pelos 5 sentidos vem para a nossa alma.
para a nossa mente, vontade, emoções. Visão, audição, tato, olfato, paladar. 5 sentidos. Os 5 sentidos captam as coisas terrenas, as circunstâncias, as situações. E eu também tenho uma fonte de conhecimento que é no meu espírito, que o Espírito Santo revela a palavra de Deus no meu espírito. Quando os meus 5 sentidos começam a governar sobre o meu espírito, eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida. Quando as circunstâncias, a situação, o diagnóstico médico, isso, aquilo, começa a ser mais verdadeiro do que a palavra de Deus, a dúvida, ela domina a minha vida. E quando a dúvida domina a minha vida, embora eu esteja no reino de Deus, eu me sinto como se estivesse fora do jardim. Dúvida. A dúvida é terrível, amados. Quando as situações se tornam mais verdadeiras para mim, as circunstâncias mais verdadeiras do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz: eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação própria, tudo que eu faço prospera. Mas os 5 sentidos dizem: não, mas você está com dificuldade, essa semana você vai ter que pagar uma conta, e cadê o dinheiro para isso, e não sei o quê. E quando essas circunstâncias, captadas pelos 5 sentidos, começam a falar mais alto do que o que a palavra de Deus diz, a dúvida está governando. Eu tenho que chegar e dizer assim: dúvida, saia daí agora, porque escrito está: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Você tem que declarar a palavra de Deus. E aí você se firma no jardim, se firma no reino de Deus. Você rejeita as influências dos seus 5 sentidos. E você passa a ser governado pelo Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Uma terceira razão é a nossa falta de conhecimento. A nossa falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Quando ainda não renovamos a nossa mente com o conhecimento dado pela palavra de Deus, nós nos sentimos fora do jardim. É necessário lermos, estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Queridos, esses dias recebi o testemunho de um jovem aqui da igreja. Aliás, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, né? Vocês viram os testemunhos aqui hoje, né? Queridos, existe alguma coisa impossível para Deus? Aliás, eu já falei isso 10 vezes, vou repetir mais uma. Se nós tirarmos o sobrenatural da igreja, vale a pena frequentar uma igreja? Não. Igreja só é igreja por causa desse sobrenatural. Por causa da ação de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, dos anjos de Deus. Isso é igreja. E esse garoto estava dizendo: pastor, eu assistindo aulas da FATEM, assisti 1, 2, acho que na segunda ou terceira, estava ouvindo lá a ministração. Ele falou assim: eu ouvi e falei assim: Deus, se isso é verdade, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso. Ele falou: pastor, e qual é a situação que eu estava vivendo? 7 anos usando crack. 7 anos, todos os dias eu usava crack. Durante 7 anos. E agora eu estou assistindo uma aula da FATEM, recebendo o conhecimento revelado da palavra. Falei: Deus, eu quero isso para a minha vida. Ele falou assim: pastor, eu fui instantaneamente eu fui liberto. Ele falou: eu digo que eu fui liberto porque isso já faz mais de 1 ano que eu nunca mais usei nenhum tipo de drogas. Aleluia. Conhecimento. O conhecimento da verdade nos faz livres. O conhecimento da verdade me faz permanecer no jardim. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
A falta de conhecimento, diz Oséias, nos leva à destruição. Conhecimento. Quando Adão saiu do jardim, ele foi expulso do jardim, ele não sabia como era a vida fora do jardim. Eu posso vê-lo segurando na mão de Eva e caminhando e olhando, tudo novo, tudo diferente, tudo fora do jardim. De repente ele faz assim, ai, ai. Eva diz, o que foi, Adão? Olha, tem algo aqui no meu pé. O que você tem no pé? Um espinho. No jardim não tinha espinho. Ele nunca tinha visto um espinho. No jardim as frutas não apodreciam, não estragavam. No jardim não tinha o sol que queimava a pele dele. No jardim as flores não murchavam. Ele sai do jardim, ele vai para fora do jardim, ele teve que aprender tudo de novo, o que é uma vida fora do jardim. Agora eu e você, nascemos fora do jardim, crescemos fora do jardim, e Deus nos levou de volta para o jardim. Agora eu e você estamos no jardim, nós precisamos aprender como é a vida do jardim. Assim como Adão não sabia como era a vida fora do jardim, eu e você precisamos aprender como é a vida no reino de Deus, como é a vida dentro do jardim. Queridos, quando a Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Filipe, quando estava lá evangelizando o eunuco, depois que ele batiza o eunuco, ele foi trasladado. Isso é vida do jardim. Pastor, como assim? No ar assim? Isto, foi trasladado. Mas pastor, isso é só um caso bíblico. Não, queridos. É esta mentalidade que eu e você temos que ter. Isso é nosso. Essa é a vida do jardim. Nem sempre você vai precisar pagar passagem de avião, não. A dificuldade que você tem de entender isso, né? A dificuldade que você tem de aceitar, hein? Não é aleluia, é A sombra de Pedro curava os enfermos porque ele estava no jardim. Os lenços de Paulo curavam os enfermos porque ele estava no jardim. Os demônios fugiam, batiam em retirada porque eles estavam no jardim. Eles estavam vivendo a vida de reino de Deus. Queridos, nós estamos gastando muito tempo com as coisas fora do jardim. E não desfrutamos de tudo aquilo que o jardim nos oferece, nos oferta. Olha esse texto de Romanos capítulo 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O jardim é justiça, paz e alegria. Eu e você sabemos que a justiça é o estado perfeito, é o estado sem condenação. O que é paz? É comunhão com Deus sem barreiras, isso é paz. O que é alegria? Alegria é completa satisfação no espírito e não nas circunstâncias. Isso é alegria. Pastor, eu estou triste hoje porque estou passando por um problema. Não, volte para o jardim. A Bíblia está escrito em Gálatas que o fruto do Espírito é alegria. E o Espírito habita no nosso espírito, teu espírito está cheio de alegria. A sua alma muitas vezes não, mas o seu espírito está. Seja governado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Lucas capítulo 19, 10 diz assim, Lucas 19, pois o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu cresci dentro da igreja, amados, ouvindo que Cristo Jesus veio salvar o homem. Está escrito aqui, ele veio buscar o que estava perdido. Não, queridos, o texto não diz que veio buscar quem estava perdido. Veio buscar o que estava perdido, não quem. O que estava perdido? A posição do jardim. Adão perdeu a posição, ele foi expulso do jardim. Jesus veio para buscar o que estava perdido, a posição que ele perdeu, o lugar no jardim. E em Cristo Jesus nós voltamos para o jardim. Nós voltamos para a presença de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Agora em Jesus Cristo, que é o único caminho, nós voltamos para o jardim. Ele é a verdade que nos faz livres do domínio da mentira do pecado. Ele é a vida que nos dá e que temos agora a própria natureza dele, a vida, a natureza dele. Nele, em Jesus, nós voltamos para o lar. Nele, em Jesus, nós entramos no reino de Deus. Nele, em Cristo Jesus, retornamos para o jardim. Aleluia. E eu quero concluir dizendo Mateus 6,31, que diz assim: portanto, não se preocupem. O que Jesus está dizendo? Não se preocupem. Dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essa preocupação, olha o versículo seguinte. Os pagãos, quem são os pagãos? São os gentios, aqueles que ainda não são filhos de Deus, aqueles que estão fora do jardim. Os pagãos, os gentios, os que estão fora do jardim, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês, sabe que vocês precisam dessas coisas. Se Ele é Pai, Ele me dá comida, bebida e vestuário. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a posição que Adão perdeu, a posição de justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Posso escandalizar você? Deus cria o homem para ter comunhão com Ele. Deus cria o homem e dá todo o sustento para ele. Deus cria o homem e dá autoridade a ele sobre tudo o que Deus criou. Isso aconteceu no 6º dia, diz a Bíblia Sagrada. No 7º dia, quando no outro dia Adão abre os olhos, ele acorda, diz: Deus, o que é que eu vou fazer hoje? É o meu primeiro dia de vida. O que Deus diz para ele? Você não vai fazer nada, rapaz. Hoje é dia de descanso. Deus nem, eu vou escandalizar você, Deus nem criou você para trabalhar. Cabelo assim, né? A hora que eu e você aprendermos que tudo que vier às nossas mãos para fazermos, devemos fazer de todo o coração para o Senhor. Aí eu vou ter prazer como dentista, como advogado, como médico, como vendedor, como dona de casa, não importa a minha profissão, eu vou fazer de todo o coração como para o meu Deus. Eu não vou fazer para poder ganhar o leitinho das crianças, não. Ele disse: o leitinho das crianças Ele dá para você. Ele sabe que você precisa da comida, da bebida, do vestuário. Tira esse estresse da sua cabeça. Homem, você homem, tira essa ideia de que você é o provedor da sua casa. Não é não. Mas como assim, pastor? O provedor da sua casa é o teu Pai Celestial. Porque é Ele que entesoura para os filhos, aleluia. Esta é a vida do jardim. Queridos, existem tantas coisas para nós descobrirmos no jardim, que ainda não descobrimos. Ainda temos uma influência, lembra da esposa de Ló? Ainda queremos olhar para trás. Agora nós temos comunhão com Deus. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Pare um minutinho, se você puder. Você não é obrigado. Você nem é obrigado a estar aqui, né? Você vem porque você quer. Você nem é obrigado. Mas pare um minutinho
Feche os teus olhos e diga para você: eu sou filho de Deus ou sou filha de Deus. Agora, mais uma vez, pensando no que você está falando, diga: eu sou filho de Deus. Amados, você pode imaginar a grandeza dessa verdade? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Adão no jardim, ele era criação de Deus. Ele não era filho, Eva não era filha. Mas agora em Jesus, eu e você somos filhos. Mais do que Adão e Eva eram. Nós somos filhos. É o que diz a palavra. Ei! Aleluia! Isso significa que nós temos comunhão com Ele, é nosso Pai. Sabe por que mataram Jesus? Você sabe? Porque ele se dizia ser filho de Deus. Essa foi a acusação que mataram Jesus. Ele se diz filho de Deus. Ele chamava Deus de Abba, papai, paizinho. Agora temos comunhão com Deus como filhos. Agora nós também temos a abundância. Olha o que está escrito, por gentileza, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso, diga amém. Amém. O nosso Pai é poderoso para fazer que nos seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Qual a diferença, Pio? Qual a diferença, pastor, de obra morta e boa obra? Obra morta é aquela obra que você faz para conquistar algo. Boa obra é a obra que você faz por gratidão. Essa é a diferença de obra morta e boa obra. Olha o versículo de número 10, por gentileza. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, da sua posição. Olha o versículo seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Queridos, isso é vida no jardim. Mas será que é bem assim? Pronto, você está em dúvida, já veio fora do jardim. A Bíblia está dizendo, amados, não duvide da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo: vocês são enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Essa é a vida do jardim. Ele plantou todas as árvores frutíferas. É isso que esse texto está dizendo agora. Em Cristo Jesus, olha, nós temos domínio sobre tudo aquilo que Deus criou. Temos autoridade de volta para governarmos. Romanos capítulo 6,14 diz: pois o pecado não os dominará. Por que o pecado não vai ter domínio sobre a sua vida? Porque você não está debaixo da lei. O que é lei? É todo o seu esforço próprio para você conquistar alguma coisa. Performance. Mas você está debaixo da? Pio, eu achava que a graça me permitia pecar. É isso que a Bíblia está dizendo? O pecado não domina sobre a sua vida porque você está debaixo da graça. Por isso que o pecado não domina sobre a sua vida. Olha Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Queridos, se a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos sobre cobras e escorpiões, isso significa que as cobras e os escorpiões virão contra você. E você vai fugir das cobras e dos escorpiões? Você vai pisar sobre cobras e escorpiões. Você vai pisar, caminhar, pisando, esmagando cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano à sua vida, à sua família, aos seus sonhos, ao seu ministério. Nada vai fazer dano à sua vida, diz a palavra de Deus, porque nós estamos de volta para o jardim de Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Esta é a vida do jardim. Por isso que Jesus morreu. Vamos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo e viver essa vida abundante que Ele nos deu ali na cruz do Calvário, ali no túmulo vazio. Isso é direito nosso, isso é nossa herança, isso nos pertence em Cristo Jesus. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por essa palavra, Senhor, tão simples, mas tão importante para vivermos o dia a dia, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que embora estejamos ainda no mundo, nós não somos do mundo. Nós já estamos, ó Deus, assentados nas regiões celestiais, já estamos no jardim. Eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, uma semana marcante, de resultados marcantes, extraordinários, poderosos, em nome de Jesus. Eu declaro saúde no físico, eu declaro a abundância dos céus, eu declaro a vitória do Senhor. Pai, toda obra maligna, toda obra satânica, toda amarra das trevas, Pai, eu ordeno que seja quebrado, cancelado, anulado, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder, você não tem autoridade para oprimir, para entristecer, para obrigar ao pecado, obrigar à divisão, à angústia. Saia daí agora em nome de Jesus. Solte essa vida agora em nome de Jesus. Solte essa empresa, esse emprego. Pai, aquela pessoa que está precisando de um trabalho, eu libero o trabalho agora em nome de Jesus. Pai, segundo a minha palavra, eu declaro, em 7 dias você estará empregado, em nome de Jesus. Saia daí, espírito maligno, espírito de trevas, espírito de dúvida, que está oprimindo essa mente. Saia daí agora, espírito de mentira, saia daí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que nós somos trasladados, transportados para o reino do Senhor, para o reino do Seu Filho amado. Essa é a nossa identidade, Senhor. É isso que o Senhor desejou desde o começo, e em Cristo Jesus o Seu projeto foi restaurado, e nós recebemos isso em nossas vidas, Pai. Saúde no físico, na alma, no espírito, vida abundante na presença do Senhor, para louvor e para a glória do Teu nome, Pai. Com gratidão, com gratidão. Aplauda o Senhor com alegria. Ele é digno. Sim, Senhor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom